a Zambelli é cidadã italiana. Como cidadã italiana, há um trâmite rigoroso e muito lento. Eu já tinha explicado isso para vocês, mas eu vou reforçar aqui rapidamente, faz parte do Desfalando as Mentiras. Meu Deus, vão extraditar a Zambelli? Não, não vão extraditar a Zambelli. O processo de extradição na Itália para quem tem cidadania italiana, não só para quem tem cidadania, mas quando tem ainda mais rígido o processo, exige primeiro que o crime pelo qual o indivíduo foi condenado no Brasil exista na Itália. E aí a gente já tem um problema. Segundo, que não haja a característica ou a caracterização de perseguição política. Bom, e aí só aí já ficou autoexplicativo. Esse processo é avaliado pela Justiça da Itália e pelo ministro da Justiça italiano. O problema é que o ministro da Justiça italiano, o Carlo, aliás, diga de passagem, ele trabalha para Giorgia Meloni. Ele foi escolhido pela Giorgia Meloni. Então dá para entender mais ou menos qual é o alinhamento dele em relação às liberdades, qual é o alinhamento dele em relação às agendas globalistas na Europa, que são contra as liberdades. Então já dá para você ter uma ideia. E no processo, depois da avaliação do judiciário, quem decide a palavra final não é do judiciário italiano. A palavra final, se veta ou não a decisão do judiciário italiano, é do ministro da Justiça, escolhido pela Giorgia Meloni. Esse é o cenário. Todo esse trâmite leva muito tempo. O Pisolato, por exemplo, levou 2 anos. Então depende do caso. Mas é muito difícil demorar menos do que, 6 meses, 1 ano pelo menos. Tem que remeter os autos todos, a Itália tem que avaliar esses autos e por aí vai. Com relação ao fato dela ter sido presa agora, isso é uma medida imediata e questionável. É muito provável que em pouquíssimo tempo a Zambelli seja liberada e responda ou aguarde esse procedimento em liberdade. O que significa isso então? Que isso não passa de uma fumacinha. A pergunta que se deve fazer agora então, já vou antecipar a análise, vai. A pergunta que se deve fazer agora então é o seguinte: por qual razão, contrariando o padrão da legislação italiana inclusive, por qual razão a polícia resolveu prender uma pessoa que se apresenta e que faz uma alegação, enquanto cidadã italiana, de perseguição política? Esse não é o padrão. Então, essa é a primeira pergunta que se deve fazer. Quero lembrá-los que recentemente o ministro Alexandre de Moraes esteve em Roma. Eu não estou falando que ele interferiu nisso, mas é importante pontuar o seguinte: se, hipoteticamente falando, por algum acaso, houver interferência de brasileiros na operação da polícia na Itália, seria uma ação similar ao que os Estados Unidos investigam agora no caso Felipe Martins. Seria uma invasão de soberania, uma invasão de competência. Darcy Galani, te vejo sim, beijo no coração. Uma invasão de competência, uma invasão de soberania grave. A única parte relevante do conceito de União Europeia que se mantém é o conceito de mexeu com um, mexeu com todos. Significa que se houve, não estou dizendo que, não estou afirmando, mas se, hipoteticamente, houve interferência de brasileiros ou de autoridades no comportamento dos italianos, se houve, será um marco de ruptura entre a Europa e o projeto de regime no Brasil. Já há um afastamento, já há um isolamento, claro, já falamos sobre isso, os acordos comerciais dos Estados Unidos desenham isso com clareza, mas, neste caso, isto criará uma reação em cadeia, e vou te dizer, até figuras como Macron, até figuras como o premier comunista do Reino Unido, vão ter que se manifestar de maneira contrária. Esse é o ponto. Então pode ser um ponto de inflexão, um marco de cisão entre os europeus e os brasileiros, se houver, hipoteticamente, a interferência de autoridades brasileiras. Se não há, muito bem, que deve acontecer daqui para frente, que ela deve aguardar esse processo em liberdade, não tem nenhuma razão para ela ficar presa na Itália, acho muito difícil ela permanecer presa, tem todo o trâmite jurídico que leva um tempão para ser avaliado, e aí se
o judiciário entender que cabe extradição, ainda tem que passar pelo crivo da Meloni, da equipe da Meloni, portanto da própria Giorgia Meloni, e a gente já sabe, né? Tanto ela quanto Salvini não extraditariam a Carla Zambelli nessas circunstâncias, dada a exposição que há do abuso que o judiciário tem promovido no Brasil, e claro que eles estão, o mundo todo está olhando para isso. Beleza? Não saia sem marcar o like, não saia sem verificar a sua inscrição, e se você puder, não deixe de valorizar, monetizar o meu trabalho. Até amanhã, se Deus quiser, ele há de querer. Fui!